Irmãos, nesta manhã, eu quero tratar de um tema do qual eu julgo como muito urgente e muito importante para o cristão moderno, né? Para o cristão em nossos dias. Então eu quero pedir aí a atenção de vocês, aos mais velhos, como Marcinho, João Pedro, Helena, Loli, Lelê, que já sabe, Rodriguinho, que já sabe ler e escrever, já pode fazer anotação atrás do seu boletim, anotar o texto bíblico, fazer algumas anotações para que vocês comecem a entender o culto, entender a pregação, participar. Isso é muito pedagógico e importante para esse desenvolvimento também das nossas crianças. Eu confesso, irmãos, que domingo passado eu fiquei assim um tanto impressionado como Deus conduziu o nosso pastor Francisco a pregar no mesmo texto que eu preguei na semana anterior. Normalmente, quando qualquer um pregador que venha pregar, eu pergunto qual é o tema e o texto, porque eu quero falar para as crianças naquele texto. Se o pregador não falar, eu leio o texto e falo. Mas esse final de semana eu nem perguntei. Eu não perguntei a ele. Sempre pergunto, vai pregar onde? Qual o texto? Tal. E eu não perguntei. Normalmente ele até, mas isso é até interessante, ele diz assim, olha, eu posso pregar nesse texto, o que você acha melhor? Eu digo assim, não, você vai pregar naquilo que Deus tem que colocar no seu coração. Mas ele sempre dá umas duas opções. Nesse final de semana, eu só lembrei a ele, que nós tínhamos esse combinado, ele vir pregar e ficar para o almoço, e não perguntei o texto bem, não fiz nenhum comentário, né? E assim, quando ele pregou, né, e quando ele leu o texto e anunciou, eu fiquei bastante assim, pensativo, né? Nós estamos aqui, irmãos, vivendo um tempo muito precioso para a nossa igreja. E nós sabemos, irmãos, de uma realidade de que nós precisamos permanecer firmes e fiéis ao Senhor, porque nós não podemos nos esquecer que há um adversário que não para. Ele é antigo e astuto, que é Satanás, né? E Deus nos chama a atenção através desse texto de Daniel, que foi pregado 2 vezes aqui, sobre nosso compromisso de fazer a escolha certa diante de um mundo caído, diante de um mundo de valores escuros, pervertidos. E eu confesso que Lúcio até perguntou para mim essa semana, pastor, você vai continuar em Daniel? Eu ia dizer sim, porque era a tendência normal, natural. Eu disse, Lúcio, eu estou meio corrido, nem pensei ainda. E aí eu lembrei muito desse salmo, desse verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu lembrei, e aí aqui acabei lembrando de muitas das minhas aulas e palestras sobre um tema que eu acho muito urgente ser lembrado na igreja e para o cuidado de todos nós. Então, irmãos, nesta manhã, irmãos e irmãs, com muito temor a Deus, em reverência e amor que tenho também por esta igreja, e falo esse sermão para mim, especialmente, para minha esposa Leandra, pelos meus 3 filhos, sobre um tema que eu acho muito urgente, que tem deteriorado, tem fragmentado, tem fragilizado a espiritualidade de muitos cristãos modernos, que é a secularização. A secularização, irmãos, ela ganha muita força no século XIX, e é um processo que consiste na influência de diminuir, dentro da esfera pública e privada, então,
a influência da religião, sobretudo cristã. Esse é um processo que, neste mundo moderno, começa, então, a retirar os padrões, os símbolos religiosos, os padrões cristãos, num discurso de que o nosso Estado ele é laico. E isso não passa de uma grande cortina de fumaça para então, implementar essa redução da influência, eu diria, de uma forma maior, você vai ler nos livros, da religião, mas não há dúvida de que é para diminuir a influência do cristianismo nos setores da sociedade e na vida social. Esse é um grande perigo que todos nós estamos enfrentando, porque assim como nós fizemos uma ênfase em 1 Daniel sobre o relativismo está exatamente dentro desse processo maior de secularização. Quando, então, isso vai sendo reduzido na sociedade, esses símbolos cristãos, essa moralidade cristã, esse pensamento cristão sobre a vida, sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a arte, sobre a moda, sobre a economia, sobre a política, e isso vai, então, acaba influenciando muitos crentes, tem influenciado muitos crentes, então, também a viver uma vida um tanto secularizada, porque também já não dá tanta atenção ao processo de entender de que nós temos uma verdade que deve guiar e deve, então, ordenar e orientar as nossas vidas. Irmãos, não se engane de que, em nome de um Estado laico, dizer que, então, se o Estado é laico, não pode ter símbolo religioso e tem que ter esse afastamento. Não se engane que nada é neutro nesta vida. A política não é neutra, a educação não é neutra. Neutros, talvez só o sabão neutro, mas nada é neutro. Nada é vazio. Todos nós temos pressupostos éticos, morais, religiosos. Não existe essa história de que essa escola ela é laica, de que essa sociedade é laica. Não existe. Veja, o Estado laico não é um Estado ateu. É um Estado que, teoricamente, não assume uma religião. Então, mas, na verdade, o que eles estão fazendo é tirando, é suprimindo, então, esse sentimento e essa influência religiosa e, sobretudo, a influência do cristianismo, que é, sim, ela serve, muitas vezes, para travar muitas agendas. O cristianismo tem esse poder de influenciar e de barrar muitos avanços. Muitos aqui conhecem o pastor que morreu ano passado, em maio de 2023, que é chamado, o Timothy Keller, ou mais conhecido como Tim Keller. Tim Keller, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes pastores, pregadores, que observou e que conseguia, então, fazer esse link entre a olhar para a sociedade e, então, apresentar o Evangelho. Então, ele observou que, conforme a sociedade vai se tornando mais secular, as crenças e as práticas religiosas começaram a ser vistas com bem menos relevância e até mesmo ultrapassadas. Qual o perigo aqui, irmãos? Preste bem atenção em algumas palavras importantes que eu vou falar aqui. Qual o perigo aqui? O perigo é de que muitos cristãos começaram a desvalorizar a autoridade da palavra de Deus para a sua vida cotidiana. Muitos cristãos já não lidam com as Escrituras, já não lidam com a palavra de Deus como aquela que é regra de vida. Até confessam com a sua boca que é a palavra de Deus, que é a autoridade, mas no seu dia a dia já não tem tanta influência. O que é isso, irmãos? Senão, exatamente um processo
lento e silencioso de um coração influenciado pelo secularismo. Existe, então, irmãos, uma grande armadilha nesse mundo moderno, secularizado, e que afeta muitos cristãos, que me preocupa. Me preocupa para mim mesmo, para minha família, para minha casa, e me preocupa como um pastor. A secularização tem levado, e é um dos temas, dos seus pontos que tem influenciado e tem trazido à tona um tema que nós chamamos da política da erotização, que isso está marcado na arte, na cultura e na moda, especialmente. Nesse contexto, irmão, de secularização, onde se vai se retirando a influência do cristianismo, a influência do evangelho, então, tende-se, então, a explorar temas considerados por esta geração de um tabu, ou seja, de uma premissa, de uma verdade, então, que sempre foi sustentada, e agora se busca quebrar tabus, e isso inclui muito essa política do erotismo, da erotização. E qual o perigo aqui? Qual o perigo aqui? É importante ressaltar, irmãos, que dentro dessa política da erotização, por causa de um mundo secular, onde Deus não é mais referência, onde a palavra de Deus não é mais referência, pelo contrário, nós somos ensinados todos os dias, discipulados, de que nós devemos nos afastar de qualquer apreço, de qualquer valor dado às Escrituras como referência para conduzir nossa vida. Porque, irmãos, porque um dos temas, um dos pontos que é enfatizado na secularização é a autonomia do ser, a autonomia do sujeito, onde então me dito, ensinado para mim de que eu tomo as minhas decisões sem nenhuma influência religiosa. Na verdade, quanto mais distante eu estiver de qualquer influência religiosa, especialmente do cristianismo, é melhor, porque eu vou tomar minhas decisões sem nenhum peso, sem nenhum dogma me influenciando sobre como tomar as decisões e viver a minha vida. Veja como isso é sério, veja como isso é grave e perigoso, porque nós nem percebemos, estamos sendo influenciados a tomar decisão, a fazer escolhas, a assumir o nosso caminho a partir de nós mesmos, sem olhar para nenhum dogma, para nenhum referencial cristão. E preste bem atenção, irmãos. Nessa política da erotização que está muito presente na secularização, como reação ao cristianismo, como reação à palavra de Deus, como se fosse uma libertação. Então, isso tem sido trabalhado fortemente no setor da sociedade. E aí uma palavra tanto para as mulheres como para os homens. Dentro dessa política, a moda tem sido um instrumento fortíssimo para essa liberdade e essa autonomia pessoal do seu corpo. As mulheres cristãs, elas sabem qual deve ser o padrão das suas vestimentas. Irmãs, nós precisamos entender e compreender de que nós devemos guardar o nosso corpo, proteger o nosso corpo. As solteiras precisam guardar o seu corpo, proteger o seu corpo, para aquele que o Senhor já reservou para o seu casamento, as casadas para o seu marido. Não se engane, os designers de moda têm preparado roupas para explorar o seu corpo, para expor o seu corpo, como um sinal de libertação, como um sinal de autonomia, como uma crítica ao cristianismo, à libertação dos dogmas cristãos, que isso é retrógrado, porque isso, então, é atraso da sociedade. Da mesma forma, os homens.
Nós nem percebemos, irmãos, e isso vai entrando em nossas vidas, e dentro da nossa casa, e nós nem percebemos, e nós vamos entender porque nós não percebemos. Quando começou, então, a onda unissex. Essa roupa é unissex. Esse óculos é unissex. Essa calça é unissex. Não pode, irmãos. Não pode. Os homens começaram a entrar nesse padrão unissex, e hoje também refém desse mundo secular, desse mundo que foge, que odeia o Senhor, que odeia os padrões bíblicos, nós temos nos permitidos, aceitamos, e nós nem percebemos. Passamos para nós, passamos para a esposa, passamos para os filhos. Isso não é um padrão bíblico. Nós estamos muito mais sendo influenciados, como diz o apóstolo Paulo, por fábulas humanas, por filosofias humanas, que ele diz que não é de Cristo, do que pela palavra de Deus. E nós achamos que isso é algo normal. Não é normal, não é natural. Isso é a influência de um mundo caído. Irmãos, o que a Bíblia diz sobre a beleza, e veja bem, quando eu falo da mulher, é que infelizmente nós sabemos que dentro desse processo de secularização com a moda, infelizmente, a mulher é o alvo principal. É o alvo principal, como símbolo de liberdade e de autonomia pessoal. O que a Bíblia diz, irmãos, sobre a beleza da mulher? 1 Pedro 3, de 3 a 5, diz assim, que a beleza da mulher não seja o exterior, nem o frisado de cabelo, nem o uso de joias de ouro, nem ou a ostentação de roupas. Veja, Pedro não está dizendo, irmãos, que você, mulher, jovem, esposa, você não pode cuidar da sua vida, que você não pode cuidar do seu cabelo, se vestir bem, se vestir bem, poder ter um padrão de beleza, se cuidar para a sua família, se cuidar para o seu marido, que o marido não pode, então, ajudar a financiar isso, que você não pode, então, ajeitar um cabelo, ajeitar uma unha, não é nada disso. O que ele está chamando a atenção é de que existe uma beleza maior daquilo que é exterior. Existe uma beleza qual nós devemos observar como cristão, não só a mulher, como também o homem. E para a mulher ele diz que o mais importante da beleza da mulher é que o seu coração esteja ligado ao incorruptível e que tenha um espírito manso e tranquilo, que é de valor para Deus. E ele diz, sabe por quê, mulheres? Assim se vestiram as mulheres do passado que se colocavam na presença de Deus. Você pode ir para o seu salão, você pode ir para fazer sua unha, você pode escolher uma roupa bonita, nada disso. Não estou pregando aqui sobre roupa. Estou falando aqui sobre o padrão bíblico da beleza, é que a mulher tem um espírito manso e tranquilo e o seu coração ligado ao incorruptível, porque esta é a vontade de Deus, é de grande valor para Deus, e esse era o padrão das mulheres que se colocavam na presença de Deus. Do homem, mesma forma. O homem também é levado, assim como a mulher, a cultuar o seu corpo. Nos permitimos viver um padrão muito mais menos bíblico do que um padrão bíblico. Sabe por quê, irmãos? Porque esse mundo secularizado diz assim, não olhe para as Escrituras. Não tenha zelo pela Escritura, não vê a Escritura como autoridade para a sua vida. Você é autônomo. Você, então, vai dar resposta para si mesmo. A sua escolha é a sua liberdade de escolher o que você quer. Não siga um padrão, não siga um dogma, não siga uma doutrina. E nem percebemos que nós estamos engolindo isso. Agora, como nós engolimos isso? Dentro de uma escola, dentro de uma universidade,
lendo livros, assistindo filmes. Tudo isso, meus irmãos. Olhe para a sua casa. Olhe para a sua vida. Veja o quanto você talvez esteja distante de um padrão bíblico. Na arte, na cultura, a mesma coisa. Essa mesma política da erotização está presente. A gente vê isso na pintura, a gente vê isso na escultura, a gente vê isso na dança, a gente vê isso no teatro. E quanto mais dança, quanto mais teatro, mais corpo, mais corpo, mais corpo, mais corpo e mais corpo. Ou eu estou errado disso? Sou eu que estou vendo isso? Eu estou tendo alguma alucinação disso? Veja, olhe para a cultura do seu país, olhe para a arte do seu país. É só a exposição e a exploração do corpo, na sua maioria. E muitos dizem assim, não, eu estou vendo aqui uma arte, uma beleza. É uma arte, uma beleza para um mundo caído, secularizado, não para um padrão cristão, bíblico. Muito menos para um padrão reformado. Os artistas, irmãos, os designers, eles, com suas obras, eles estão criticando o cristianismo. Eles estão questionando o cristianismo. Eles estão explorando a sexualidade para desafiar o cristianismo. E nós nem percebemos isso. Mas nós somos como uma esponja. Muitos têm sido como uma esponja, absorvendo. O Tim Keller, ele diz que é urgente um compromisso sério com a Bíblia como antídoto para obtermos uma visão clara sobre Deus, sobre sua vontade, sobre o nosso lugar em Deus por meio de Cristo. E para proteger o nosso coração, proteger o nosso lar, proteger a nossa igreja das influências malignas de um mundo secularizado. Então, irmão, que o Salmo 119, o verso 5, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Irmãos, o que é que esse verso 100 ele está ilustrando aqui? O que a palavra de Deus fez por nós? O que a palavra de Deus fez por mim, fez por você, fez pela sua igreja, está também mostrando um modo de como nós devemos viver. Ela é lâmpada e ela é um modo de vida, porque ela é luz para o nosso caminho. A lei do Senhor, meus irmãos, é um guia, é um meio pelo qual a sabedoria e a graça de Deus se manifesta, para que possamos superar a adversidade e a escuridão moral e espiritual. O apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 5, diz assim: Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Essa é uma linguagem que o apóstolo Paulo usa o tempo todo. Olha, vocês já foram das trevas. Vocês já andaram nas trevas. Não é isso? Paulo repete muito isso. Mas agora vocês estão na luz. E quem anda na luz, ele diz ao apóstolo Paulo, não tropeça. Mas quem anda nas trevas, continua tropeçando. Vocês não são mais das trevas. Vocês são filhos da luz. Vocês são filhos do dia. Vocês nasceram em Cristo. Cristo é a luz do mundo. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o Verbo encarnado que trouxe luz para que não mais tropeçássemos nas trevas. Também não se esqueçam, meus irmãos, em nome de Jesus, que o nosso próprio coração é enganoso, diz o profeta Jeremias. Também não se esqueça de que nós vivemos num mundo de maus exemplos, e são numerosos esses maus exemplos. Também não se esqueça de que Satanás está sempre trabalhando para nos descarrilhar do caminho de Cristo, para nos desencaminhar do caminho da verdade. Acima de tudo, meus irmãos, nós convivemos com falsos profetas, falsos mestres, falsas doutrinas,
Isso é um grande perigo para a minha alma, um grande perigo para a sua alma. O que fazer, irmãos, então, diante de tantos perigos que nós enfrentamos todos os dias? Precisamos estar muito bem preparados, bem armados. Devemos nos munir das armas que Deus entregou para nos ajudar. Nós devemos, irmãos, armazenar na mente as Sagradas Escrituras. Isto está bem amado. Está lembrado do que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, tudo que há louvor, que isto ocupe a vossa mente e o vosso coração. Ora, o que é puro, verdadeiro, agradável e amável, senão a palavra de Deus? Precisamos, meus irmãos, estar munidos da arma que o Senhor nos deu diante dos perigos que você convive e eu convivo todos os dias. Armazenar a Escritura, guardar a Escritura, isto está bem armado. Arme-se, meus irmãos, do conhecimento da palavra escrita. Arme-se nessa palavra, leia regularmente a Bíblia, se familiarize com a palavra de Deus, com a sua Bíblia. Diante de um mundo secularizado que diz que não há um padrão de verdade, que possamos estabelecer uma regra, meus irmãos, de só crer naquilo que pode ser provado pelas Escrituras, porque só a Escritura é infalível. Só a Escritura é infalível. Importante, meus irmãos, eu queria que... já estou bem perto aqui para finalizar. Algo bem importante também, de muita coisa que eu já falei nesta manhã. Você realmente usa a sua Bíblia tanto quanto deveria? Há muitos que acreditam na Bíblia, mas leem muito pouco esta palavra. Se a sua consciência, nesta manhã, por causa de Cristo, lhe diz que você é uma pessoa assim, que diz que ama as Escrituras, que ama a Cristo, mas usa pouco a sua palavra, ore a Deus nessa manhã por arrependimento e por um novo começo de vida cristã. Nesse caso, se você se identifica com uma pessoa que diz que ama a palavra de Deus, que ama a Cristo, mas que você tem lido pouco, não tem sido frequente e regular nessa leitura, você é uma pessoa que certamente vai receber menos provisão no dia da necessidade e dos ataques. Ora, se eu estou esvaziado ou tenho um pouco da palavra de Deus, no dia da provação, no dia dos ataques, no dia da necessidade, eu vou receber menos provisão, porque eu terei menos palavra de Deus para enfrentar a adversidade, para enfrentar os ataques, para enfrentar as tentações. Se seu estoque de Bíblia no seu coração estiver muito baixo, eu quero lembrar você mais uma coisa nesta manhã. O diabo é um inimigo antigo e astuto. Ele pode citar as Escrituras com bastante facilidade. Não se esqueça, irmãos. Ele tentou a Cristo com a sua palavra. Ele foi no jardim do Éden e tentou os primeiros pais também com a palavra. Ele distorceu a palavra, mas ele conhece a palavra. Precisamos estar suficientemente preparados, irmãos, para travar uma boa luta com o diabo e com as suas investidas. Assim diz o Senhor. E proteger o nosso coração. Proteger a nossa casa. Proteja o seu marido. Proteja a sua esposa. Proteja o seu filho. Se proteja com a palavra de Deus. Se estivermos vazio da palavra, provavelmente seremos um alvo fácil para ser enganado por falsos mestres, seduzido por filosofias humanas, ideologias pervertidas que marcam o nosso tempo. Nós precisamos de um lastro. E o lastro da verdade é as Escrituras, irmãos.
Essa Escritura é lâmpada. O Salmo está dizendo assim, olha, a lei do Senhor, ela é luz. Ele abre abre nossos olhos das trevas, nos tira das trevas. E tem a promessa de que essa luz vai nos guiar em todo o caminho. Minha oração nesta manhã, irmãos, é que vocês escutem essa palavra que agora estão ouvindo. Não leia apenas um pouco a sua Bíblia. Leia bastante a sua Bíblia. Lembre-se de seus muitos inimigos. Esteja armado. Faça o que diz o Salmo, nesse mesmo Salmo 19, já no versículo 6. Faça um juramento de guardar a lei do Senhor. Diz o salmista, jurei e confirmei o juramento de guardar retos os teus juízos. Quando nós nos unimos a Cristo, quando Cristo nos resgatou das trevas, nós fizemos esse juramento de guardar a sua lei, de amar a sua lei. E no verso 12, que é exatamente o mesmo bloco do Salmo 105, o salmista diz assim, eu inclino o coração a guardar os teus decretos até o fim, para sempre. Esse é o nosso compromisso como igreja, como filhos de Deus. Incline o seu coração para guardar a lei do Senhor, os decretos do Senhor, para sempre. Nós temos um juramento com o Senhor, de que nós guardaremos a sua lei, que inclinaremos nosso coração para todo sempre. Irmãos, o Salmo 119, só queria aqui lembrar algo importante, e aqui eu vou concluir. Todo o Salmo 119 é um louvor à lei do Senhor. Todo o Salmo 119. Todos os 22, então, letras do alfabeto hebraico. Cada letra, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, toda letra é um bloco de 8 versos. Todo o Salmo 19 é uma adoração à lei do Senhor. É um louvor pela lei do Senhor. E eu queria falar 7 coisas sobre, então, essa lei do Senhor. Primeiro, meus irmãos, nós devemos cantar a lei do Senhor. Nós devemos falar da lei do Senhor. Nós devemos estudar a lei do Senhor. Nós devemos obedecer à lei do Senhor. Nós devemos louvar a Deus pela sua palavra que nos entregou escrita. Nós devemos orar a lei do Senhor. Essa seria uma divisão para o Salmo 119, em 7 partes. E cada uma dessas partes diz, cante, fale, estude, obedeça, louve e ore a lei do Senhor. Se você tem tido dificuldade, irmãos, de orar, se você não tem sentido necessidade de ler a Bíblia todos os dias, gostaria de chamar você essa manhã urgentemente para orar ao Senhor. Diz, Senhor, meu coração está sendo influenciado pela secularização desse mundo. Não se esqueça disso, meus irmãos. Quando o seu coração estiver mais distante da palavra de Deus, mais distante estará do Senhor, e mais padrões do mundo entrará na sua vida e na sua casa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Leia a palavra de Deus. Se familiarize com a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. E a promessa é luz para o seu caminho. Que Deus nos abençoe.